Você está em Conjecturas, o podcast do Franzé Barros. Não há resposta para o dilema a respeito do sentido da vida. A sugestão é que, em vez de se desgastar na busca da elucidação do enigma do sentido da vida, o melhor é correr atrás da própria vida. A filosofia se presta a ajudar a viver, mas viver é muito mais do que filosofar. Mais do que saber, é preciso viver. O que realmente interessa é a satisfação com a vida, a gratidão pelo privilégio de viver e a vontade de continuar vivendo. Saber coisas sobre a vida e não viver bem, isso sim, é algo que não faz sentido. Eu acabei de ler um trecho do livro, o nome do livro é o livro mais mal-humorado da Bíblia, do Ed René Kivitz. E no texto que eu acabei de ler, ele traz uma questão que é polêmica. Qual o sentido da vida? Filósofos, teólogos, poetas e tantas outras pessoas simples, comuns do dia a dia especulam sobre o assunto. Eu especulo, certamente você. Eu acho que eu especulo mais do que muita gente. Eu sou muito questionador sobre o assunto. Há uma canção do Roberto Carlos que ele diz no refrão: é preciso saber viver. Temos que saber viver. Mas o que é viver, né? Gonzaguinha, ele tem uma música muito famosa chamada O Que É. Ele discorre na canção sobre as múltiplas possibilidades do que seja o viver, o que é a vida. Diga lá, meu irmão. E aí ele diz, é uma doce ilusão, é alegria, é lamento. O que é, meu irmão? No final das contas, após tanta indagação, ele se limita à resposta simples de uma criança. É a vida, é bonita. Via de regra, a vida é um mistério. Muitos a sacralizam, e o sagrado em todas as culturas é algo muito importante. Mas muita gente sacraliza ao ponto de não viver. As pessoas que têm essa índole religiosa, elas parecem que vivem buscando saber onde é a risca, onde é o limite, onde é o ponto último, de onde é que podem estar pisando sem profanar Deus o sagrado. Então, se alguém diz assim, a risca é nesse ponto, e essa pessoa que está nessa busca, ela crê naquela pessoa que lhe orientou, ela vai até aquele ponto. Mas se dali a algum tempo ela própria ou um outro guia espiritual diz, não, você pode afastar mais 1 quilômetro a risca. Você pode isso. Então a pessoa avança e aquilo que para ela não era permitido passa a ser. E essas pessoas que sacralizam a vida nesse estilo, elas não conseguem viver a plenitude da vida, porque elas vivem dentro de um contexto do não pode. Não pode isso, não pode aquilo. Outros banalizam. Eu lembro de uma canção do Lobão que dizia: é melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Então, aqueles que banalizam, eles querem viver tudo, não há limites. Então eles querem experimentar de tudo, viver tudo. Para esses, a intensidade é mais importante do que a qualidade. Muita gente perde a vida porque não vive o hoje. Uma coisa interessante é que quem não vive o hoje é infeliz. E eu tenho pessoas bem próximas de mim que me são exemplo para isso. Elas vivem de saudosismo. Quando eu era jovem, ali era bom. Eu me lembro 10 anos atrás, quando eu vivia em tal canto. Eu me lembro quando fulano fazia parte do meu convívio. Então, a felicidade, a vida de fato, ali, aquilo que ele está vivendo é uma subvida. E a vida de verdade está presa no passado.
como ela está presa no passado, ele não consegue viver o hoje. Outras pessoas estão presas na esperança, mas na esperança estática, não é aquela esperança do verbo esperançar, que age, que o Paulo Freire falava. É a esperança do futuro, estática, que você fica ali só esperando. Olha, quando eu tiver minha maioridade, o jovem diz, eu vou viver. Quando eu tiver minha independência financeira, quando eu comprar minha casa própria, quando eu me formar, quando eu for promovido, quando eu me aposentar. E aí você também não vive hoje, porque o que você vive hoje é uma subvida, porque a vida de verdade, ela está no futuro. E o futuro, ele é como a linha do horizonte. Você olha, principalmente para quem mora em cidade litorânea, você vê lá longe aquela risca que divide o mar e o céu, né? Então você vê aquela risca. Ali é o final. Se você adentrar num barco e avançar, a linha nunca vai se aproximar e também nunca vai se afastar. Ela vai continuar sempre no mesmo local. O futuro é aquela risca, é aquela linha, é a linha do horizonte. Está lá na frente, mas nunca chega. O que você e eu temos é o hoje. E para você, o que é a vida? Qual o sentido da vida? Eu, em uma das minhas muitas conjecturas, certa vez olhando para minha mãe, uma octogenária, e olhando para os meus filhos, eu conjecturei e pensei sobre o sentido da vida, porque quem não tem nenhuma disfunção emocional, algo que roube o sentido de viver e queira a morte, quem ama a vida, ele não quer morrer. Nossa vontade era vivermos para sempre, ou pelo menos avançarmos mais um pouquinho à frente. Mas somos finitos. A cada respiração a gente vai se despedindo da existência. E aí quando eu olhei para as 2 gerações diante de mim, eu disse, o sentido da vida é isso. O sentido da vida é perpetuar a existência. Daqui a uns dias, minha mãe não vai estar comigo. Meu pai já se foi, minha mãe também não vai estar. Mas quando ela se for, a carga genética dela não se perdeu, está em mim. Como também meu pai, que fazem quase 3 décadas que faleceu, a carga dele genética não se perdeu. A carga genética ficou nos filhos. Então, de uma forma miraculosa, meu pai e a minha mãe estão presentes na minha filha, como também e no meu filho, como também eu estou presente neles. E daqui a bem pouco tempo chegarão os meus netos. E o que do meu pai vai estar no meu neto ainda? Se você, na sua divagação, em algum grau de concordância, disser assim, faz sentido aí sua loucura. Então, o sentido é a família, o sentido é amar. Nós temos essa grande missão que é perpetuar a espécie, é gerar filhos. E os filhos que são gerados no seio familiar precisam ser amados. E os entes familiares precisam ser amados, porque uma das coisas mais complexas, um dos ambientes mais complexos é o ambiente familiar. E aquele ambiente precisa ser um ambiente de amor. Por quê? Porque as vidas que são nutridas ali dentro, elas precisam de saúde física, emocional para se desenvolverem. E a cada geração que passa, dar continuidade à existência humana. Coisa linda, né? Obrigado por sua atenção. Eu sou o Franzé Barros e nós estivemos juntos em Conjecturas.